Amanhã é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, o terceiro negócio ilegal que mais movimenta dinheiro no mundo todo. Só perde para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. O Repórter Brasil começa hoje uma série de reportagens sobre esse assunto. Neste primeiro episódio, a gente vai mostrar como o tráfico de pessoas funciona, quais são os tipos mais comuns e quais são as consequências. Eu fui vítima de tráfico de criança, né, internacional. Só que, para mim, eu nunca soube que eu era uma vítima, né? E para meus pais adotivos também. Tudo foi tão bem feito que a gente não sabia que era um tráfico. De modo geral, são problemas que não chegam ao conhecimento da autoridade consular brasileira, porque as vítimas, ou elas não querem, ou elas não podem denunciar. Um crime pouco conhecido, difícil de ser percebido e que todos os anos destrói a vida de milhares de vítimas no mundo todo. Traficar pessoas é negar a elas o que há de mais precioso em cada um de nós, a dignidade humana. O recrutamento é feito, geralmente, nos locais de origem dessas pessoas, né? Nas pequenas cidades ou nas grandes cidades, né? Mas por pessoas que já são contratadas por essa rede internacional para recrutar e selecionar, né? E preparar essas pessoas para entrar, então, nesse circuito. Quando chegam lá no outro país, as vítimas se deparam com uma situação muito triste de violência, o passaporte é tomado delas, a documentação, elas ficam sem comunicação com familiares, sua família no Brasil é ameaçada. A gente está falando que várias pessoas, inclusive próprias vítimas, não conseguem se identificar como vítimas. A gente está lidando também com uma questão de vergonha, porque às vezes ela se sente enganada, porque o crime ele acontece mediante fraude. A pessoa foi ludibriada, foi enganada. E é o terceiro crime mais lucrativo, só perdendo para armas e drogas. Um relatório publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime mostrou que o tráfico de pessoas está crescendo em todo o mundo. O número de vítimas subiu de 20 mil em 2014 para quase 25 mil em 2016. O estudo também apontou que quase metade das vítimas são mulheres e 21% são homens. Meninas menores de idade representam 23% das vítimas e meninos 7%. No tráfico de pessoas há vários verbos. Você pode agenciar, você pode comprar, você pode inclusive transportar, alojar, enfim, para servirem de exploração sexual, de servidão, ou então mediante esse ardil promessas de que elas serão mais felizes e no final elas serão mesmo exploradas de alguma forma ou até mesmo para adoção ilegal de bebês. Tudo isso é tráfico de pessoas. Sophie nasceu no Ceará e foi furtada da mãe biológica quando ainda era bebê. Ela foi adotada por uma família francesa que foi convencida pelos traficantes de crianças que o processo de adoção era legal. O fato de eu ser adotado, que seja legalmente ou ilegalmente, nunca afetou a minha vida, porque eu sempre soube que eu fui adotada. Aí eu nunca soube que foi um tráfico, então eu nunca fui perturbada com isso. Só eu fiquei um pouco mal na época que eu estava procurando minha mãe biológica e que eu achei essa mulher que está no meu certidão de nascimento e que ela não era minha mãe. Foi a partir desse dia que eu entendi que eu fui vítima de tráfico e foi nesse dia que me afetou, porque nesse dia o meu mundo caiu e eu achei que eu nunca ia conseguir encontrar minha mãe porque eu não tinha mais sua informação. E o pouco de informação que eu tinha, na verdade, eram todas falsas. O
Brasil é um país de origem, trânsito e destino de pessoas traficadas. Em 2017, foram registradas 226 denúncias relacionadas ao crime, o maior índice dos últimos 8 anos. No ano passado, o número caiu para 159 denúncias. O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual é o mais comum no país, seguido de trabalho escravo, adoção ilegal e remoção de órgãos. Essa denúncia, ela ingressa, chega no Disque 100 pelo tridígito, por meio de uma ligação, que pode ser anônima ou não, e são recebidas por analistas, por atendentes analistas, que vão analisar, tratar essa denúncia, verificar qual o tipo de violação de direitos humanos, se é tráfico de pessoas, se é lesão corporal, se é assédio moral, se é assédio sexual, e vão direcionar para os órgãos de repressão e de combate ao tipo de violação específico, que seria a rede de proteção no Brasil. Os esforços de Sophie na busca pela mãe biológica duraram 5 anos. Com a ajuda das redes sociais, ela finalmente conseguiu realizar o sonho do reencontro. A relação à minha mãe biológica agora é muito boa. Eu estou em contato com ela, com meus irmãos também. Eu fui muitas vezes no Brasil, passar tempo com eles, até eles conheceram meu filho. Então, tá tudo ótimo, eu estou muito feliz. Amanhã você vai ver como o tráfico de pessoas sustenta uma rede internacional de exploração sexual de mulheres, meninas e transexuais.